Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não esqueçam de deixar o joinha e compartilhar nosso conteúdo. Vamos à história. No interior do Ceará, numaquelas tardes em que o céu parece desabar sobre as faces roucas do sertão, a cidadezinha de Milhã guarda seus segredos entre o pó das trilhas e o silêncio pesado da praça. Ali tudo é calmo demais, e o vento traz um cheiro estranho que não sei nomear, uma mistura de terra molhada e algo como ferro frio metálico, mas ao mesmo tempo úmido, como se o ar carregasse uma umidade que não é deste mundo. A noite que me alcançou foi uma daquelas estranhas, com uma lua pálida, cheia, mas deslocada, pendurada no céu como um olho vazio observando. A cidade dormia, ou pelo menos parecia, porque os sons comuns, o latir distante de cães, o murmúrio de corujas, desapareciam naquele ar pesado, naquela quietude que rastejava pelas ruas de terra, pelas janelas silenciosas. Tudo começou por causa dos relatos sussurrados entre os mais velhos da vila. Contavam que à noite, na beira do açude, luzes estranhas surgiam, dançando no horizonte, tiras de brilho que não eram nem estrelas nem fogo. Uns diziam que eram discos voadores, outros que eram espíritos ancestrais, ou não me pergunte como, demônios vindo buscar os pecados esquecidos dos homens naquela terra ressequida pelo sol e pelo esquecimento. Eu nunca liguei para essas histórias, achava bobagem. Até a noite em que decidi caminhar até o açude, movido por uma curiosidade misturada com uma inquietação que não conseguia explicar. No caminho, a sensação de ser observado aumentava. Parecia que a própria escuridão tinha olhos invisíveis, pulsantes fixos. Chegando lá, vi primeiro o brilho. Não sei se era luz ou ausência dela, um brilho que parecia sugado da noite, um vazio luminoso, um recorte preciso na escuridão. Ali, o silêncio era ainda mais estranho, nem grilos, nem vento. Só aquela sensação incômoda que arrepiava a pele e secava a garganta. O tempo perdeu o fôlego. Um instante se esticava, se dobrava como se o relógio tivesse parado. Quis correr, mas algo fixava meus pés, imobilizava o corpo e anulava a vontade. Nem medo, nem curiosidade, apenas um estranho modo de existir, exposto diante de algo que parecia não pertencer a este plano. Algo deslizou então nas bordas do açude, uma sombra flutuante, leve como fumaça, porém sólida em sua ausência. Tentei descrever impossível. Era como tentar segurar o vento ou entender o céu. A forma não tinha início nem fim, e ainda assim havia nela uma presença densa, um pulso que fazia o ar vibrar em frequências que não sabia nomear. A mente tremeu, pensamentos fragmentados. Senti as paredes internas desmoronarem. O que era lógico, palpável, concreto, despedaçava-se em dúvidas, imagens desconexas, ecos atravessados por vozes mudas. Parecia que em algum lugar além das estrelas, uma consciência antiga me observava, impassível. Estirado no chão de terra vermelha, sentia a vastidão daquela indiferença. Palavras fugiam, nenhum gesto expressava o que aquela noite impunha. A razão se esvaía e o tempo continuava cuspindo seu fluxo tenso e difuso. Era como se mil mundos coexistissem em uma só rotação, sobrepostos, sem que o ser humano tivesse domínio, sequer um fragmento de compreensão real. Voltei para casa cambaleando, envolto na névoa mental que me consumia aos poucos. Não sabia se o que vira era sonho, delírio ou algo tangível e por isso irreparável. Perdi a noção das horas, dos dias, e a distância estranha entre mente e corpo me fazia hesitar diante do espelho. Quem via ali ainda era eu. Ou um remanescente, um espectro rejeitado das dimensões humanas. As luzes continuaram sempre naquela hora e entre os vizinhos pobres virou consenso. Quem as vê nunca mais é o mesmo. Cada relato aumentava uma angústia que não dava para chamar de medo, mas consumia por dentro, silêncio e inexoravelmente. Uma noite. Ou seriam muitas. Fui obrigado a entender que não há como fugir do inexplicável. O universo, amplo e frio, certamente não se importa conosco, e aquelas luzes no açude, ou no cerrado, ou no céu são restos de uma verdade que nós, humanos, só percebemos quando não há mais volta. Então, sempre que a noite me visita e aquela lua estranha surge, sinto que ela sussurra, dilacera meu ser e empurra meu olhar para esse infinito onde já não faço sentido. Não há desfecho, só um torpor que absorve a luz e deixa tudo incompleto. Assim, sigo aqui tentando contar algo, mas principalmente tentado lembrar se ainda existo em algum instante. É assim que termina? Não sei. Talvez comecei a entender que a noite, o brilho, a sombra, tudo isso é maior que nossa tênue humanidade, que nossa tola vontade de nomear o insondável.
E se agora você olhar para a lua cheia lá do sertão, perceba que um fragmento dessa imensa indiferença observa, paciente e eterna, e que, como eu, talvez nunca escape desse olhar em silêncio.